O Clube do Medo apresenta. A gente fala muito disso no caso do Joelma, já que a gente fala sempre de... Falando até de lugares assombrados, que muita gente fala, não, porque existia um pelourinho. Primeiro que é mentira. Naquela região, né? Nunca existiu um pelourinho ali. Não existiu. O Pelourinho fica na Praça 7 de Setembro. O Largo do Pelourinho em São Paulo é lá perto do João Mendes. Então nunca houve um pelourinho no terreno do Joelma. Mas é estranho você imaginar com o pelourinho, então qual que é a associação que se faz com o pelourinho? É porque as pessoas escravizadas ali morreram, foram torturadas, elas ficaram ali e provocaram um incêndio. Não é muito estranho? Não sou esquisito. Além delas serem... Não tem um contato até com um grau de racismo, de você imaginar que uma alma que tá ali se vingou de pessoas inocentes que estavam indo trabalhar 180. Então, não é. O que aconteceu no Joelma, e a gente pode falar dos desdobramentos sobrenaturais, claro, que são, para mim, o sobrenatural, principalmente nesses grandes traumas de cidades, estão muito ligados à necessidade que a gente tem de digerir o que aconteceu, de falar, poxa, aquilo não foi em vão, aconteceu isso, hoje elas estão para nos lembrar, hoje existe as 13 almas que estão aí ajudando as pessoas, quer dizer, não foi em vão esse absurdo de perder quase 200 pessoas em algumas horas, mas elas são, na verdade, a construção disso, se não sensorial, porque eu caminho muito para... Eu não, sinceramente, não acredito tanto que as pessoas estejam presas ali, né? Mas a gente precisa achar uma solução para digerir os nossos traumas. Então, o que aconteceu no Joelma não foi porque tinha pelourinho, porque não tinha pelourinho nenhum ali. O que aconteceu é que não tinha protocolo de enfrentamento de incêndio. É só isso, não tem outra coisa aqui. Era um prédio que não tinha enfrentamento de incêndio. Protocolo de enfrentamento de incêndio, tinha porta corta-fogo. Mas podia ter o quê? Podia ter Chernobyl embaixo. Se tem porta corta-fogo, a chance de muitas pessoas conseguem sair, entendeu? Então, mas é engraçado, porque esses lugares ficam estigmatizados e às vezes a gente cria uma ficção muito grande para explicar o óbvio, que o óbvio é nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem com a gente nas nossas cidades. Quantas tragédias que a gente assiste que não poderiam ter sido evitadas com mais cuidado, com mais zelo, com mais planejamento, né? Porra, todo ano inunda algum lugar no Brasil. Todo ano. Não adianta falar, não precisa botar culpa em ninguém. Todo ano, cara. Uma cidade inundada. No passado programa, esse ano Piruíbe, aí não sei o quê. A culpa é do espírito, a culpa é do ET de Varginha, a culpa é do... Né? No caso ali do Pelourinho, não sei se seria eles, assim, eles teriam colocado fogo, alguma coisa, mas pela energia densa, né, da situação. Mas então, não tem relação com ou pegar fogo ali. Mas a partir da tragédia, o Pelourinho ali, não sei se falou, mas a partir da tragédia de muitas pessoas morrendo de forma, né, foi horrível, agonizante ali. Isso pode ter deixado o local... de novo aquela coisa, aquela energia, ou até mesmo no pensamento, na memória de todo mundo. Você entra ali, você vai lembrar daquilo. Lugares de memória são lugares de memória, né? Sim. Eu fui outro dia no Parque da Juventude e lá tem alguns remanescentes. As ruínas do Carandiru, né? Algumas ruínas do Carandiru. E a galera tem uma história muito marcante de lá, que é de uma segurança que assumiu o posto à noite e ela vê um cara em cima, tem uma muralha que é ainda remanescente do Carandiru e ela vê um cara fumando um cigarro em cima da muralha com o parque fechado. Ela é segurança, que ela faz? Foi até lá. Sai daí, não pode, tá fechado, olha embora. O cara nem é aí pra ela. Ela ficou insegura, imaginando que era uma pessoa viva, que era uma... Fumando ainda, né? cigarro. Uma situação... Vai até o parceiro dela de turno, fala, cara, ela falou, tá bom, eu vou lá com você, mas é bom você se acostumar. Foi lá, chegou, eles viram o cara, subiram na muralha. Ah, viram? Outras pessoas viram? O cara viu, o parceiro dela viu. Ah, então não foi só ela. Não foi só ela. Subiram a muralha e começaram a se aproximar, o cara fumando, e eles falando, anunciando. Você não vai descer, não? Não pode. Então aí eles foram chegando perto do cara, na hora que chegaram perto do cara, desapareceu. Isso naquelas muralhas, né? Será que não seria também o caso de uma impressão? No caso, não teve contato, ali, ele né? não respondeu, e aí não vira sei e mexe explicar. alguma... Cara, você falando do Carandiru, é engraçado porque nesse nosso meio sobrenatural, o Carandiru também teve um massacre, né? Lá em 92, se eu não me engano. Dá uma olhada, Tuti.
quando morreram... Imagina, 111 oficialmente. Oficialmente, né? Que foram mortos lá no massacre. Mas tem uma coisa sobrenatural que eu até conversei com a Ana hoje, né? Antes da gente vir, eu falei, será que eu falo sobre isso? Mas assim, tá viralizando novamente. Que na época que o Carandiru é desativado, que os detentos, né? Depois do massacre, que os detentos que sobraram são remanejados para outras penitenciárias do Brasil. Eu acho que ainda fica um período... 2002, fica 10 anos. Ele é desmobilizado e demolido em 2002. Em 2002. Então, nesse tempo, até 2002, o Carandiru foi aberto para visitação. Então, populares podiam visitar. Na época, se eu produzisse conteúdo para a internet igual eu produzo hoje, eu visitaria muito o que sobrou do Carandiru. E nessa época, o falecido Gugu Liberato levou a médium Socorro Leite lá pro Carandiru para ela fazer um parecer espiritual do que ela via lá. A Socorro Leite, na época, ela era uma médium que ela era muito famosa no SBT, tanto que a Hebe Camargo uma vez parece que vê um espírito andando no estúdio 6, que falam que é assombrado do SBT e tal. E aí depois a Socorro Leite, isso tem na internet, tá, gente? A Socorro Leite vai lá e dá o parecer. Não, quem você viu foi o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Caralho. Ela fala... Fantasma com CPF, eu adoro fantasma com CPF. Exatamente, tem esse vídeo, né? E ele queria trazer uma mensagem, enfim. E aí o Gugu Liberato leva a Socorro Leite para as ruínas do Carandiru. E aí a Socorro Leite, ela sai de si. Ela grita, ela passa mal, ela chora demais, né? E aí, esse vídeo foi eu me lembro do Domingo Legal anunciando. E daqui a pouco, a médium vidente Socorro Leite vai para as ruínas do Carandiru. Aí ela olhava nas portinhas, assim, tinha aquela porta da cela, né? Ela olhava e ela já gritava e tal. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que passou isso, eu não assisti, porque eu não lembro porque minha família inteira teve televisão no domingo, mas eu não me lembro porque meu pai queria assistir em outro canal e eu acabei não vendo essa reportagem. Então eu não tenho essa memória. Só que passa uma vez na TV e depois some. Ninguém mais parece que fala. Parece que foi um delírio coletivo. Assim, sabe? Aquilo não aconteceu. Que aquilo não aconteceu. Foi idealizado. Ou aconteceu. Todo mundo viu, quem não viu. E aí o que acontece? Vaza no YouTube a segunda parte dessa reportagem. Tem 1 hora, tem no YouTube, se procurar você acha Socorro Leite no Carandiru, ela gritando. Mas a primeira parte é uma parte que ninguém sabe onde tá, né? Reza a lenda que tem uma fita com o SBT e outra com a Socorro Leite, que não é para passar mais isso, porque atualmente a Socorro Leite é psicóloga e trabalha com questão familiar e tudo mais, né? Mas ela não gosta de lembrar, ela não quer falar sobre isso, ela não quer tocar nesse assunto, porque foi um trauma para ela, creio eu, né? É um achismo meu, mas creio que foi um trauma no sentido de eu não quero mais falar sobre isso porque foi horrível, porque ela chorava, ela se descontrolava. Tem um momento que ela fala, gente, tem alguma coisa aqui atrás dessa parede. E aí pra você ver como era a televisão nos anos 90. O Google quebra. Quebra a parede, os caras quebra. E eles começam a quebrar dentro do Carandiru. Aí eles acham um fosso de elevador. E aí na hora que ela olha, ela fala, meu Deus, isso daqui é o inferno. Quando eu morrer, eu não quero ficar assim. Aí nós, meros mortais sem evidência, a gente vê um fosso de elevador com água pingando. Mas eu queria muito tentar entender o que ela vê sobre isso. Eu já tentei contato com ela, com a Socorro Leite. A equipe dela falou, ela não vai falar. E todas as vezes que você pedir, ela vai negar. Então assim, pra mim, conforme ela não fala mais, cresce mais ainda. O que será que a Socorro Leite viu? Imagina assim, em primeira pessoa ela contando, gente, eu vi isso, vi aquilo, mas na reportagem mostra. E agora, porque por isso que eu lembrei que você falou do Carandiru, recentemente viralizou, acho que 10 segundos, acho que foi no Twitter, viralizou 10 segundos da primeira parte. Aí até um cara que postou falou assim, vídeo proibido em 184 países. E aí ela gritando, e aí começou a virar meme de novo. E aí todo mundo começou a contar, gente, essa reportagem existiu? Eu lembro de ter assistido. Não, essa reportagem nunca existiu, isso é um delírio coletivo. Não, existiu sim, ela Mandela. Foi lá, é o efeito Mandela e tal. Então essa reportagem é uma reportagem que, tipo, ela é realmente proibida. E é espiritual.
Você imagina, ela foi no Carandiru, olha a televisão nos anos 90. E ela viu, e ela gritava, e ela chorava. Na segunda parte, eu lembro que ela fala, eu quero ir de novo. E o Gugu assim, não, vamos sim, vai ser legal. Ai, meu Deus. Olha lá. Ela falava que queria ir embora, que ela queria parar. E aí ela andava com, tipo, um negocinho na mão, que era tipo um negócio de um líquido. E ela tem um momento, que assim, foi o momento mais perturbador desse trecho. Que ela vai jogando em volta dela, ela fala, não toque em mim, não toque em mim, eu não vou fazer nada com vocês, não. E ela tá no universo dela ali. E toda a equipe assim, ó. Gravando e ela, meu Deus. Então, quer dizer, eu queria muito saber o que ela viu. Imagina, Thiago, imagina. Com a sensibilidade dela, eles dizem que dependendo, né, alguns criminosos e tal, eles podem aparecer com formas animalescas. Então, ela pode ter visto. Será que a Socorro Leite viu? Pedindo ajuda. Esse caso, eu vi outro dia o vídeo, também não tinha visto. Eu sou tiozão, né? Você não sabia o que Mas é a nossa época. É a nossa época, mas não é. Mas essa época é engraçado, porque, Vilela, não sei se... Eu peguei uma época que não era chique assistir Silvio Santos, ver coisas populares era horroroso. Então, todo mundo assistia alguma coisa do Silvio Santos. Eu tava passando no canal, passei na sala e vi. Mas esse caso dela, por exemplo, é um caso que você tem uma sugestão. Você tem um lugar que tem uma memória de centenas de pessoas que foram assassinadas em uma ocasião, porque um monte de gente morreu lá dentro, assassinada em outras circunstâncias também. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.